Shinerai ou Shinerai Urban 150. Gravando o vídeo porque muita gente me pediu pra gravar. Não, mentira, ninguém pediu. Tô fazendo isso porque eu não resisto ao vício brasileiro de opinar, aquela vontade que sai do âmago do brasileiro em opinar sobre qualquer coisa que esteja acontecendo ou que passe a existir ou que já exista. Vamos lá. Cinismo à parte, parece que mentir é uma virtude no Brasil. Talvez não mentir, né? Mas o melhor termo, usar a mentira como subterfúgio para conseguir o que você quer, seja lá qual for o seu objetivo. Por que eu estou a falar isso? Por causa do título deste vídeo. Recentemente houve uma discussão na internet por causa de informações desencontradas de pessoas, em aspas, representam a própria empresa Shinerai, sobre a questão do amortecedor traseiro desse modelo da Shinerai Urban 150, se ele era a gás ou não. Espero que alguém levante a discussão de como funciona o amortecimento a gás. Aproveite toda essa discussão para falar, né, se ele, quais são os benefícios, os prós e contras em relação aos amortecedores comuns. Não se fala muito sobre isso, essa parte técnica. Eu acho que é porque também não dá dinheiro. Geralmente as motivações no Brasil para as pessoas fazerem alguma coisa é retorno financeiro. Eu imagino que não há muitas pessoas interessadas nessa parte mais técnica. Eu confesso que eu imaginei que os representantes da Shinerai iriam deixar a discussão rolar por mais tempo, porque, querendo ou não, em certo sentido isso foi bom para a marca. Por um lado, ficou claro o amadorismo no site dos caras, que não tem informações muito precisas, inclusive do tanque, um tanque de 13 litros numa moto desse tamanho. Você olha pro tamanho da moto e você fica imaginando como eles conseguiram colocar um tanque de 13 litros ali. Se eles conseguiram fazer isso de fato, se houver de fato 13 litros, vai ficar estampado na cara aí das pessoas que Yamaha e Honda não fazem porque não querem. Ou os engenheiros da Shinerai são melhores do que os da Yamaha e os da Honda. Complicou. E os da Sim, enfim. Eu nunca ouvi falar em... Não quer dizer que não exista, veja bem, não quer dizer que não exista. Sem distorções. Foquem naquilo que eu estou dizendo, não naquilo que parece que eu estou dizendo. Eu desconheço alguma scooter 150, 160 que tenha um volume, uma capacidade de armazenamento de combustível dessa magnitude, acima de 10 litros. Geralmente é algo em torno de 6, 7. Parece que há um modelo de tanque não oficial da Yamaha para NMAX vendido na China que, salvo engano, tem 9 litros. Não tenho certeza. E eu imagino que pelo menos no projeto da NMAX é impossível colocar algo além disso. E também nem sei se esse de 9 litros funciona tão bem assim. Sei que já teve brasileiro colocando. Então, foi interessante a postura dos representantes da Shinerai, né? Do representante em si da Shinerai, que mandou cortar, né? Serrar o amortecedor para provar, né? Que realmente era gás, né? Coisa que não seria necessária se tivessem colocado a informação correta. Ninguém precisaria fazer isso. Foi mais ou menos o que aconteceu, acho que foi no lançamento da NMAX modelo 2021, que recebeu uma atualização. E aí, eu acho que foi, não lembro se foi no Festival Duas Rodas, foi em algum evento. Os caras tiveram que apresentar a NMAX apresentaram com as carenagens e tal, só que tiveram que apresentá-las sem a carenagem também para provar que a moto estava diferente. O circuito, você consegue criar um conceito? Não é honesto, tá bom? Porém, que eu consigo adiantar, se você está esperando para comprar uma NMAX 2021, imaginando que ela é o canhão dos canhões, que ela acelera muito, que ela é isso, a NMAX continua incrível. Grava bem isso, a NMAX continua incrível. Tudo aquilo que você viu de outros canais, de jornalistas e tudo mais, tudo aquilo lá é para poder te convencer, né? Tanto é que a moto foi desmontada para poder provar que ela era diferente da atual, senão você não ia acreditar, beleza? Então, pensa, a mensagem está implícita, ou seja, se eu não desmontar, ninguém vai acreditar que a moto mudou. Realmente, ela mudou, mas está muito longe de ser outra scooter, como disseram, tá bom? Que tinha mudado alguma coisa, porque na época houve muitas críticas dizendo que aí
A Yamaha não tinha mudado nada, só o que havia mudado era o preço. Aproveitando que estamos a falar aqui sobre NMAX, fica a informação, uma informação de utilidade pública, apesar de ser básica, para todos os proprietários de NMAX a partir do ano 2021. Quando começar a acontecer algum tipo de interferência, quando você estiver próximo da sua scooter e tentar ligá-la com a chave presencial, ou quando aquela luz no painel de identificação da chave presencial começar a piscar com muita frequência, inclusive depois de você ligá-la, é um sinal que você deve trocar a bateria da chave presencial, que é uma coisa muito simples. Por incrível que pareça, eu já vi 1 ou 2, não me recordo agora, casos de pessoas que levaram na concessionária para trocar e cobraram 60, 80 reais. Com esse preço você compra 5 cartelas de bateria e você mesmo faz isso na sua casa. É muito simples, é só abrir, é plug and play, tirou uma e coloca a outra. Acabou. Tem uma posição correta lá, mas se não funcionar numa posição, você inverte a bateria e vocês vão achar a posição correta lá. E aí resolveu o problema. Porque isso pode evitar que esta porra te deixe na mão por aí. Inclusive é interessante você deixar uma bateria sob o banco, sabe? Na parte interna ali. Coloca aqueles forramentos, tem uns forros que vende aí no AliExpress, no Mercado Livre. Você coloca, os forros geralmente vêm com uns bolsinhos, você deixa ali sob o banco, no baú, embaixo do banco. E se por algum motivo você tiver algum problema no meio de uma rodovia, você teve que parar no acostamento por algum motivo, a moto desligou e não liga mais, porque a bateria da chave presencial não está funcionando. Você vai, troca e resolveu o seu problema, não precisa chamar o guincho e passar por um transtorno. Agora voltando para a questão da Shinerai. Vejam, eu não sou youtuber de carteira assinada, né? Não trabalho com isso, nunca trabalharei. Amém, se Deus quiser. Não enxergo isso como um trabalho e nunca enxergarei. Muita gente não sabe, falo muito pouco sobre minha vida privada aqui, por motivos óbvios. Nós vivemos numa era onde as pessoas só querem prejudicar umas às outras, então daria um jeito de me prejudicar também. Então vamos evitar a fadiga. O mais importante é a informação. E está havendo muitas discussões, porque tem muita gente se aproveitando de situações, né? E aí os youtubers mais famosos, maiores, ficam acusando os youtubers menores de oportunismo, sendo que eles cresceram e fizeram, em aspas, sua carreira da mesma forma. O brasileiro gosta de polêmicas, tanto que se você pesquisar por vídeos envolvendo a Urban 150, todas as pessoas começam os vídeos falando a polêmica do amortecimento, do amortecedor traseiro, é a gás ou não é a gás, essa polêmica. O brasileiro gosta de polêmica. É só olhar os jornais, as revistas, as pessoas querem saber da vida dos artistas. Um dos países onde o Big Brother faz mais sucesso é no Brasil, porque fofoca, intriguinha, essas coisas é o que o brasileiro ama. E o cara, ele nasceu no Brasil, mas ele não sabe, né? Que nem o professor Olavo de Carvalho dizia, você não é obrigado a ser brasileiro. Você nasceu no Brasil, mas você não é obrigado a ser brasileiro. Agora, o pessoal, realmente, muitas pessoas se iludem, dizendo assim, mas cadê o golpe comunista que o PT ia dar? Ele já deu. Aí é um princípio universal, que eu vou ensinar para vocês. Esse é o princípio universal. É tão certo quanto a aritmética elementar. Toda piroca se torna invisível a partir do momento que ela entrou no seu cu. Então você não precisa ter os piores defeitos do seu povo. Você pode ficar só com as qualidades e trabalhar para se livrar dos defeitos. E não ficar fazendo brasileirices por aí. Então é o sujo falando do mal lavado, né? Só você pode usar esses subterfúgios sujos. Deixe que os amiguinhos também façam o mesmo. É que aquilo é concorrência, né? Aí vou ter que dividir minha marmita do meu patrocinador com fulano, com ciclano. Pode até haver gente que é contratada, passa a ser patrocinada porque tem qualidade técnica, é bom comunicador. Só que o principal é o número de visualizações do cara e não a qualidade. Então a qualidade, tanto que não tem a moça lá que quando ela apresenta a moto, eu não sei se ela está se apresentando ou se apresentando a moto. Não sei se ela está se vendendo, colocando o capô de Fusca dela, os airbags, apresentando airbags, o capô de Fusca dela ou da moto, ou do carro, enfim. Vocês entenderam a piada sem graça. Então, basicamente todos estão se aproveitando disso e vocês podem falar que eu também estou a me aproveitar disso e com certeza eu estou me aproveitando disso.
aproveitando essa onda para passar o tipo de informação que eu sei que você não verá em outro canal. Mas não é porque eu sou bom demais. Não é por isso. É porque hoje em dia os canais no YouTube ficaram medíocres. Eu sou um usuário de YouTube lá da época que Felipe Neto era gente, na época que o Cauê Moura era menos escroto. Quem mais? Que era lá dos primórdios do YouTube. Enfim, Felipe Neto lá não faz sentido. Nem existia esse nome YouTuber. Eram uns caras que faziam vídeo na internet, no YouTube. A gente usava mais o YouTube para ver videoclipes americanos. E eu já tive alguns trabalhos envolvendo o YouTube ali desde 2014, então não é uma novidade pra mim. São 10 anos. Então sei mais ou menos como funciona esse jogo. E é como o Deco, do canal Deco sobre Scooter, ele fala, ele grava um vídeo de 25 minutos, as pessoas acham que é muito longo e não querem assistir. Ele podia dividir o vídeo dele em várias partes, ó. Apresentando o Scooter X, agora os problemas da Scooter Y. Porque isso dá mais visualização, obviamente mais engajamento pro canal. O algoritmo do YouTube entende que aquele cara é um YouTuber, tá produzindo a todo momento e começa a empurrar os vídeos dele para outras pessoas. Só que quem vive uma vida além da internet precisa trabalhar, estudar, precisa viver, ter um lazer, precisa experimentar as motos, andar com as motos de fato. Depois sim, se quiser, ficar opinando por aí. Agora, ficar falando sobre, nossa, a scooter da Sim é horrível, é uma merda, mas nunca andou numa. Só fala do que escuta, que até me acusaram aqui. É tão cedo, já estão me acusando. Já estão me acusando de várias coisas que eu não ando. Como eu disse, eu não falo muita coisa sobre mim. No vídeo passado eu falei sobre a minha N-Max aí, que já tá quase 55 mil km rodado. Então tem chão, é uma motoca que eu tenho muito pra falar. Voltando para a história da Urban 150, o pior de tudo é que toda a discussão começou por causa da informação errada de uma funcionária de uma loja, uma revendedora autorizada da Shinerai. Então, você vê um desencontro de informações, e isso, eu quero levantar aqui uma reflexão. Hoje em dia, nós temos as empresas gigantes cresceram bastante. Em que sentido? Cresceram em quantidade. Nós temos muitas empresas gigantes, empresas de rede, vamos colocar assim. As redes de mercado. Os mercados pequenos estão morrendo e estão surgindo as redes de mercado. As academias de treinamento, musculação de bairro estão morrendo e estão surgindo muitas academias de rede que tem várias unidades espalhadas por aí. Agora temos até açougue de rede, né? O Swift está se ampliando por aí. Tudo está inclinado a virar empresas multinacionais de rede. E qual que é o problema disso? A qualidade se mantém a mesma? É igual aquela história do McDonald's. Vocês já viram na Netflix, lá o filme do McDonald's? Geralmente a qualidade cai. E quem tem experiência nessas empresas de rede, geralmente é uma ou outra unidade que é boa. E não é boa por causa da rede, é boa por causa dos funcionários daquela unidade em si. Então eu acho que esse é o problema quando uma empresa cresce demais. Os caras vão perdendo a mão. Outra reflexão que eu quero levantar aqui, que é a discussão. O painel é TFT, é LCD, é ou não é? É ou não é? Claro que isso é muito legal. Mas será que nós não estamos vivendo um momento parecido com o momento que já vivemos aí há alguns anos no mercado de carros? Que é o quê? Já que a gente está diminuindo a qualidade do material empregado, as carenagens, as motos hoje em dia são todas totalmente de plástico, que tem seus prós e contras para isso. A moto fica mais leve, mas quando cai também é só Deus na causa, né? As motos estão ficando mais fracas por causa vou dizer novamente, por causa de leis inúteis, aviadadas de emissão de poluentes, leis europeias. Os motores estão ficando mais fracos na maioria das vezes. Uma coisa engraçada é que na Europa, o motor, em especial em Portugal, não sei se na Europa inteira, mas o motor da Zontes 350e tem menos cavalos do que a do Brasil. Chupa a União Europeia. Mas então, aí os adeptos dessa merda aí, com a síndrome de Greta Thunberg, tá aí. And now the weather forecast with Greta Thunberg. Então, será que nós não estamos passando a mesma coisa que os carros passaram? Como eles estão capando aí as motos no sentido do motor, deixando o motor mais fraco, dizem que é por causa das leis, né? Mas eu imagino, não sei se isso vai baratear ou não o processo de produção das motos. As carenagens, obviamente, são mais baratas para eles, né? Porque para nós o preço só aumenta, não diminui. Eles diminuem os gastos de produção
e mentem dizendo que aumentou e eu imagino, né? Não espero nada desses caras, já falei disso, não espero muita coisa boa dessa gente. Porque o histórico deles é ruim, não é porque eu sou leviano e penso o pior das pessoas. É porque eles sempre fazem merda, por que eu vou pensar o contrário? Eu não sou otimista nem pessimista, eu tento ser realista com as coisas. Se sempre chove dia 1º de abril, há 10 anos que chove dia 1º de abril, você vai sair de casa com bermuda e chinelo pra passear no dia 1º de abril? Então, é uma questão óbvia, né? É autoevidente. Mas voltando para a questão da Urban, não vamos fugir muito do tema. Eles estão trazendo tecnologia, assim como também as ONGs. Também está trazendo muita tecnologia. É muito interessante isso, é bom. Eles estão oferecendo um produto com mais coisas, com mais itens, por um menor preço, se comparado à Honda, por exemplo, a ADV, que eu vejo que é uma concorrente direta. Aí depois vem PCX e NMAX. Mas os carros começaram assim também. Com quinquilharias, como o René dizia. Ah, tô aqui, ó. Olha só. O caso da Urban aí, ó. O painel, ele sincroniza. Dá pra você espelhar o GPS na tela. Beleza, você conseguiu manter um preço legal e ainda oferecer isso. Mas o que a Yamaha vai fazer e a Honda? Eles vão conseguir jogar um preço abaixo? Eles nem precisam fazer isso. Se eles lançarem o mesmo produto, um produto parecido, né? Com as mesmas qualidades, por 5 mil a mais, as pessoas vão comprar da Yamaha e da Honda porque é Yamaha, né? Porque é Honda. Só que você sabe quanto que custa um CarPlay aí no AliExpress, que faz a mesma coisa ali, que espelha o seu celular na tela? Você acha aí por R$200, cara. E quando o cara embute isso no painel da moto, aí vai aparecer gente, não, mas é um sistema mais complexo. Não, não é um sistema complexo. Quando o cara coloca ali, embute isso no painel da moto, ele te cobra R$5 mil por isso. No Japão, a Yamaha faz uma coisa muito interessante com a X-Max 250, que é o modelo que eles têm lá no Japão. Você pode escolher aquele modelo Tech Max, cheio de tecnologia, ou o modelo mais básico. Você pode escolher o banco Comfort ou o banco mais tradicional. Isso é uma coisa que poderia ser implantada aqui também. Então eu quero escolher se eu tenho controle de tração ou não. Ah, mas isso aumenta os gastos. Aí entra uma questão. Esses caras, eu volto a dizer, como foi dito em outros vídeos, eles não estão nem aí porque é certo e o que é errado, pelo o que é moral e imoral. Eles não ligam se você vai se afundar em dívidas para comprar a moto deles. Se você vai vender o rim, se você vai matar sua esposa e vender os órgãos dela. Eles não estão nem aí. Eles não querem saber o que você faz da vida, se você é traficante, se você não é. Só querem vender. Eles só querem vender e vender cada vez mais. Não estão preocupados muito com qualidade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nenhuma marca. Claro que pode haver ali bons mecânicos, bons representantes, bons vendedores nessas lojas. Mas a marca em si, como empresa, é isso que você... Nem toda empresa é assim. Mas, geralmente, as empresas gigantescas são assim. Elas só querem lucrar. E tudo que elas tiverem de gasto, elas transferem para o consumidor. Uma coisa era o mercado... Claro, isso é o mercado brasileiro. O mercado lá fora é outra história. Até porque... E é diferente lá fora porque os consumidores agem de modo diferente. Eu não tenho esperança do modus operandi, que nem falam, né? Do comportamento do brasileiro mudar. Pelo menos a curto prazo. Isso é uns 100 anos, pelo menos. Tá 500 anos essa merda assim. Teve altos e baixos, né? Em um tempo não tão longínquo assim, tinha vários intelectuais saindo do Nordeste, vários intelectuais saindo do Rio de Janeiro, e hoje em dia esses dois locais só exportam merda. Não diferente também do Sudeste, né? Ali tem um negócio melhorzinho no Sul, né? E aí tem umas poucas almas perdidas ali no Nordeste, no Sudeste, né? Mas de modo geral tá todo mundo na mesma lama. Então fica aí essa reflexão. Será que a gente não tá acontecendo o mesmo processo? Não vai começar a acontecer, né? O mesmo processo que aconteceu nos carros, nas motos, os caras começarem a nos iludir que as motos estão evoluindo quando só estão colocando um monte de quinquilharia que até ontem você nem sabia que precisava. Vocês já perceberam isso, né? Que a China tem essa habilidade de te vender coisas que você nem sabia que precisava. Que às vezes você compra pensando assim, vai saber se um dia eu precisar, ela tá aí. Não tem aquela história no Brasil que assim, é melhor você não precisar e ter do que precisar e não ter. O brasileiro inventa umas coisas, cara. Ele leva ao pé da letra tudo que escuta. Tem um professor, um grande poeta de Pernambuco, que se chama Bernardo Souto. Ele fala que o brasileiro, ele perdeu a capacidade de... Ele não entende mais o que é uma figura de linguagem. Se ele ouvir ou ler
a seguinte frase: Jó andou junto de Deus. Ele começa a achar que Jó e Deus estavam grudadinhos, de mãos dadas, andando por aí. Ele não sabe o que é uma figura de linguagem. Se ele falar que Rebeca é doce como mel, ele vai querer lamber a Rebeca para ver se ela tem gosto de mel mesmo. É uns absurdos, né? Mas é fruto aí de socioconstrutivismo, Paulo Freire, afins, relativismo, todas essas merdas. Agora, voltando para a questão lá, que o pior de tudo nessa história da Urban 150 é que a informação partiu de uma funcionária, partiu de um lojista. É que assim, uma coisa a gente tem que lembrar, pensando assim, de como isso daí repercutiu e o espírito de jornalista do brasileiro, de sair passando informação pra frente. Fica outra reflexão aqui pra vocês sobre jornalismo. Quando um jornalista mente, ele ainda está fazendo o trabalho dele. Faz parte do trabalho dele mentir. Óbvio que, em certo sentido, a mentira pode ser mais conveniente do que a verdade em algumas situações muito, mas muito específicas. Eu vou citar uma dessas questões aqui. Por exemplo, um comediante americano fez um stand-up lá. Em um dos momentos do stand-up dele, ele começa a falar sobre teorias da conspiração. Ele começa a interagir com o público que está o assistindo, perguntando, olha, tudo bem, dizendo o seguinte, tudo bem você não acreditar nas teorias da conspiração, que existem várias e muitas muito absurdas, mas não acreditar em nenhuma teoria da conspiração, você tem certeza disso? Uma das teorias da conspiração é que o exército, e são palavras dele, né? É que o exército americano mente pra nós. Veja bem, o governo e o exército seriam como os nossos pais. Vocês têm filhos, né? Provavelmente. Você sempre conta a verdade pro seu filho? Às vezes você não mente porque a mentira ali pode ser melhor do que a verdade. Se você falar pra ele que você não vai dar um sorvete que você prometeu pra ele no meio da rua, às vezes o moleque vai chorar, então é melhor mentir falando que vai dar, só pra ele não abrir o berreiro no meio da rua. Então, dependendo da circunstância, é o que eles falam por aí, pelo menos, o governo mente, em aspas, pra evitar a balbúrdia e que as pessoas caiam em histeria. Mas, na verdade, eles mentem só pra se manter no poder. A verdade é essa. Então, não confie em jornalismo. A profissão em si, a mentira já faz parte da profissão deles. E hoje a gente tá vendo a parte mais baixa do trabalho de um jornalista. Porque um jornalista ser aquilo que ele se propõe a ser, ele precisaria aí pelo menos ter 40 anos para aí começar a ser. Teria necessidade que ele estudasse pelo menos por 40 anos filosofia, ciências naturais, para só depois ele poder começar a opinar da maneira que ele opina. Porque os jornalistas falam sobre clima, os jornalistas falam sobre geopolítica, os jornalistas falam sobre o que faz bem, o que faz mal para a saúde. E eles falam jogando a autoridade para especialistas. Só que ele não pode fazer isso. Você entende que assim, se eu chegar aqui pra você e falar assim, especialistas dizem que emprestar a namorada pro amiguinho faz bem pro relacionamento. Isso pode fazer com que um monte de trouxa comece a emprestar a namorada. Pra influenciar, claro, não quer dizer que você leu isso e amanhã você vai estar fazendo isso. Mas fica ali no seu subconsciente uma informação. Um jornalista, se a profissão fosse séria mesmo, o que o jornalista faria? Ele iria se aprofundar naquele tema, ver várias opiniões divergentes, tal, iria se aprofundar naquilo e chegaria a uma conclusão. Porque assim, os especialistas podem estar mentindo. Então não é melhor eu já noticiar isso como sendo uma mentira do que deixar você descobrir? Porque o papel do jornalista não é mitigar a informação e jogar pro público, mastigada. O jornalista hoje não mastiga nada. Ele só pega e cospe na sua boca. Enfim. Só pra gente encerrar aqui, acredito que eu tenha falado tudo. Espero que dê tudo certo com esse modelo da Shinerai aqui no Brasil, que ela avance, precisamos de mais motos mesmo, mas acalmem o coração. Lembrem-se, só vocês sabem onde a porca aperta. Às vezes você já tem a moto que tá suprindo as suas necessidades. Não se deixem levar pela emoção, que é o que essa galera quer fazer. Querem ficar mexendo com o nosso imaginário, até fazer... A gente fica consumindo vídeos e mais vídeos sobre esse mesmo assunto. E uma hora ou outra, esse negócio que tá no seu subconsciente acaba pesando sobre uma graninha, você vai e compra uma coisa que você não precisava. E nós estamos no Brasil, porra. Nós estamos no terceiro mundo. Cuide bem do seu dinheiro, viu?
Cuide bem do seu dinheiro, nós estamos no terceiro mundo. Então fica todas essas reflexões que eu passei para vocês aí. Quanto que custa para as empresas colocarem essas tecnologias nas motos? E quanto eles vão nos cobrar por isso? Quanto tempo a Shinerai vai conseguir manter esse valor aí de quase 17 mil reais? Vamos ver. E aqui não tem idolatria para marca nenhuma, certo? Até uma próxima, senhores.